Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde, começando mais uma transmissão especial hoje com o vereador por São José dos Campos, Wagner Balieiro, vereador pelo PT, está no seu quarto mandato, muito trabalho já há bastante tempo, e eu até vou perguntar para você, viu, Wagner, nesses últimos 4 mandatos, né, quem ia esperar que a gente ia chegar numa situação tão crítica como essa que a gente está chegando, com crise política, crise sanitária, crise social, econômica no país. Mesmo sem o vírus, a gente já estava entrando numa crise de quase que estagnação econômica. Quero saudar muito você, obrigado pela presença aqui e saudar o público que vai chegando aqui para acompanhar essa entrevista. Wagner Balieiro, tudo bem, querido? Tudo bem, Gustavo? Queria agradecer a oportunidade de fazer essa conversa com você, com quem nos acompanha aqui nessa live, nesse bate-papo. De fato, eu sou vereador do PT aqui de São José, estou no 4º mandato, e nunca iria imaginar que depois de tanto tempo aí de caminhada na política, né, a gente chegar numa crise como essa. Uma crise que ela já vinha acontecendo com a destruição dos direitos da população, a destruição de um projeto nacional, de um projeto de Brasil, né, que a gente não tem mais. E praticamente você tem toda uma situação de destruição de direitos dos trabalhadores acontecendo, o empobrecimento da população, um aumento de desigualdade, e isso tem medidas federais, e diferente de que muita gente imagina, as medidas federais depois elas vão colocando outras medidas que tem no estado e no município. Os municípios depois vão copiando medidas que vão retirando o direito das pessoas. E, ao mesmo tempo, agora vem uma crise em função dessa pandemia, que acho que é a primeira desse tamanho, desse porte na geração que a gente vive hoje, né? Mas que leva a uma situação que eu vi até um colega falando esses dias, que nós vamos estar correndo o risco, diferente de tudo que aconteceu na história, onde cada geração que vem na sequência, você tem uma melhora de vida. Quando a gente pega, por exemplo, os nossos bisavós, quando passou para os nossos avós, melhorou a vida. Depois dos avós para os nossos pais. Vamos sair da roça, vamos para a cidade, vamos melhorar a vida das pessoas, vamos melhorar a renda, vai arrumar emprego, tem aquela perspectiva. E depois, para a nossa geração, vai ter uma melhora de perspectiva com acesso à universidade, melhoria de renda e tal. Só que agora, a geração que vem para depois da nossa, a perspectiva nunca é de melhora. A perspectiva está sendo só de rebaixamento de salário, não há segurança de ter emprego. O nosso jovem hoje não vê a perspectiva de que nós vamos ter uma melhora para a geração futura. Isso é muito triste, né? É muito sério e falta aí um projeto de país. É triste e é muito importante o que você está falando. Acho que a análise refinada de conjuntura, porque, de fato, quer dizer, a cada geração, aos trancos e barrancos, o Brasil, as pessoas iam tendo um pouco mais de acesso. Evidentemente que a gente tem também crescimento simultâneo de desigualdade, sobretudo nos últimos 5 anos, evidentemente. Mas você colocou muito bem, quer dizer, é geracional. A geração vai melhorar. Os nossos filhos comem melhor, se alimentam melhor, crescem mais, né? Tem toda uma situação dessa natureza. Deixa eu saudar aqui o público que está chegando, que vai acompanhar a nossa entrevista aqui. Paulo Falcão, William Santos Rezende, Wagner é o nosso engenheiro do povo e merece ser dos campos. Bacana aqui. Evandro José Nogueira, boa tarde, companheiro Wagner. Gessé Rodrigues, Márcia Souto, Celina, dizendo aqui, boa tarde, Conde, boa tarde, vereador Wagner Balieiro, sou Celina de São José dos Campos, bacana, a audiência em São José hoje vai estourar aqui, porque o Wagner está presente aqui, grande liderança política de São José dos Campos, Wagner Balieiro do PT, Juarez Ramone, fala aí, Conde, Itapuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, melhor município do Brasil. Vamos avançando aqui um pouco, deixa eu voltar para o Wagner. Wagner, a gente está numa situação de muita tensão. As pessoas estão aflitas, quem é comerciante, as pessoas que também, enfim, são aqueles empreendedores chamados por essa geração nova aí, motorista de Uber, entregador de iFood, enfim, pessoas que não têm nenhuma garantia trabalhista, mas que trabalham honestamente. Está todo mundo aflito porque tem uma comunicação muito frágil do governo. A gente percebe o governo federal dando sinais contraditórios o tempo todo, e existe uma pressão para a abertura do comércio. Você está diretamente envolvido com isso aí em São José dos Campos. Eu queria que você passasse para a gente em que pé está essa situação aí, como é que o prefeito Feliz está
lidando com isso, a Secretaria de Saúde? Vou passar para você e depois a gente vai fazendo pequenas intervenções. Então, primeiro, Gustavo, eu queria também cumprimentar todos que você já citou, as pessoas que estão nos acompanhando. A gente fez questão até de divulgar aí para o pessoal de São José que a gente estaria nesse importante espaço, nesse debate junto contigo aqui, falando de nossa cidade, aqui de São José dos Campos. São José dos Campos, que é uma cidade grande, né? As pessoas, a gente estava conversando aqui um pouco, estamos falando de uma cidade de mais de 700 mil habitantes, né? Uma das maiores do estado. E o que a gente tem visto? Assim como acontece na maioria dos municípios, você tem um número crescente de casos, né? Isso é a curva, né, que está acontecendo nessa crise, né? Aumento de casos confirmados, de casos suspeitos aí do coronavírus, e, ao mesmo tempo, você tem na cidade uma completa ausência, mas uma ausência gritante, né, de políticas por parte do governo municipal. Hoje era necessário você ter 3 ações, seja na área de saúde, tem que ter um grupo de ações na área de saúde, na área social, para ajudar principalmente as famílias mais prejudicadas diante dessa crise, e medidas econômicas também do município que poderiam fazer diferença na vida dos estabelecimentos, comerciantes, empresários da cidade. Nas 3 situações, a gente tem uma ausência gritante do prefeito da cidade. Desde da parte de saúde, onde você não tem, até agora, uma situação de qual é o plano de saúde na área de saúde, se caso aumentar o número de casos, né? Vai ter hospital de campanha na cidade? Não vai ter? A maioria dos municípios, até municípios menores que São José dos Campos, já tem preparação de hospital de campanha. Aqui não tem nem hospital de campanha, nem previsão, não tem nada disso, né? Eles estão levando em conta que até agora não teve uma ocupação total dos leitos e, para isso, justificar a não necessidade de um hospital de campanha. Não teve nenhuma política na área de saúde, no sentido de contratação emergencial de profissionais na área de saúde. Aliás, São José teve agora, no mês de março, em plena crise, diminuição de médicos da área pública. Ou seja, nós estamos vindo já numa curva decrescente, com diminuição de médicos e de profissionais na área de enfermagem, enfermeiros, assistente de enfermagem, caindo todo mês na cidade. E em março, já no início dessa crise, também houve, por parte daqui da cidade, uma diminuição de profissionais do setor público, pessoas que estão saindo da prefeitura e não estão sendo substituídas, não tem concurso, não tem nada, né, nesse modelo neoliberal de não ter concurso e de desmontar o setor público. São José convive com a diminuição mensal, mês a mês, de profissionais na área de saúde. A parte social, que é uma das que a gente atua muito aqui, o que a gente vê? São José dos Campos é uma das poucas cidades que não fornece cesta básica, mesmo nesse momento de crise. É a população que tem que trabalhar no movimento de solidariedade, de parceria com as entidades e se virar para ajudar a população mais carente da cidade. São José não fornece cesta básica para ninguém, né? Não tem uma política pública, mesmo tendo legislação, viu? Tem uma legislação aqui desde 2015 que permite, em casos excepcionais, emergenciais, o fornecimento de cesta básica, e São José simplesmente não utiliza essa legislação. Instrumento, ainda mais no momento como agora, quer dizer, agora é absolutamente necessário você usar todas as ferramentas possíveis para aplacar um pouco essa dificuldade das pessoas. Desculpa, só para confirmar o que você está É uma falta de humanidade, é uma crueldade sem tamanho uma coisa dessa, porque além de você não ter política social, do mesmo lado, ao mesmo tempo você tem, por exemplo, a nossa cidade, nos 3 primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, teve uma arrecadação financeira já provada, que dinheiro em caixa na prefeitura, 50 milhões de reais a mais que os 3 primeiros meses do ano passado. Então, nós tivemos um aumento de arrecadação da cidade e, ao mesmo tempo, uma completa, assim, nenhuma medida social e, assim, o prefeito fazendo contratos e serviços aqui que completamente desnecessário pela crise, pelo momento que a gente está passando. E não fez nenhum auxílio da parte econômica, por exemplo, os comerciantes, pequeno empresário. Eu vejo que essa história, por exemplo, da prefeitura querer aqui fazer a liberação de atividade agora, no momento de crise, de criar, até veio o secretário numa situação aí, uma notícia nacional, até que eu acho que vai virar nacional, um negócio desse,
secretário querendo, numa entrevista, colocar a necessidade da população ter a possibilidade de ser infectada com esse vírus, pelo menos 80% da população ser infectada com esse vírus, para ganhar anticorpos e resolver o problema. Isso foi falado numa emissora de televisão. Agora, Wagner, deixa eu só fazer. Essa é a política que o Bolsonaro prescreve para o país, né? Ele saindo às ruas, ele diz isso com todas as letras o tempo todo. Como é que é o nome do secretário? Eu não vou poder reproduzir o vídeo aqui porque é da Vanguarda, mas daqui a pouco esse vídeo vai viralizar e aí a gente vai passar. Por favor, passando para você. Como é que é o nome dele? O secretário de Saúde chama Danilo Stanzani. Ele tem partido? PSDB. 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 Mas é sempre dessa linha, né? Quando você não tem apoio social, quando você tem a lógica do dinheiro acima da lógica de preservar a vida, porque a vida a gente tem, se a gente perder essa vida, você não recupera mais. Economia, a gente pode recuperar lá na frente, né? Então, você hoje tem que fazer medidas para preservar a vida e colocar a economia a serviço da vida. E não ao contrário, né? Colocar a economia para destruir vida. Então, é algo chocante até, inclusive, que a gente vê acontecendo no nosso município, que é um município que tem condição financeira, que tem possibilidade de ajudar muita gente, não ajuda, né? Hoje não faz nenhuma medida para ajudar e ainda gasta com coisas desnecessárias. Nós temos, por exemplo, agora, eu estava conversando com colegas aqui do transporte escolar, antes de começar são profissionais que estão sofrendo muito nesse momento, porque as escolas não têm aula, o transporte escolar está sem rendimento. Tem municípios que já fizeram exemplos de auxílio para o transporte escolar, né? Aqui não fez nenhum benefício nesse sentido, nem para o permissionário de transporte escolar e nem para outras categorias, e, ao mesmo tempo, gasta 2,5 milhões de reais numa contratação feita, inclusive, agora, finalzinho do mês de março, uma, inclusive, foi agora dia 31 de março, onde contrata serviço de paisagismo, serviço de iluminação ornamental, serviço de iluminação cênica de uma obra de uma ponte aqui na cidade. Então... Parece aquela lógica assim, né? Se vai morrer todo mundo, vamos morrer todo mundo bonito. É o violinista do Titanic, né? Quer deixar tudo bonito. Desculpa, mais uma vez te interrompi, mas volto para você e depois vou para o bate-papo. Não, eu acho que você tem razão, né? Nós temos hoje uma situação onde você precisa direcionar o orçamento que nós temos, o orçamento público, para ajudar as pessoas a sair dessa lógica mercantilista, dessa lógica só pensando na economia e trabalhar um orçamento que ajude as pessoas. Essa priorização não tem em São José e não tem, eu acho, em muitas cidades aí do Brasil que não faz mais esse trabalho. Wagner Balieiro, prazer imenso estar sendo conversar com você. Você é uma pessoa, assim, você tem uma clareza, uma humildade, traz os assuntos técnicos aqui. Realmente estou muita felicidade de conhecer melhor o seu trabalho. E o pessoal muito carinhoso aqui com você também no bate-papo. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Olha só, deixa eu só voltar porque tem uns pedidos aqui. Vamos ver aqui. Conde, fala para o Balieiro mandar um abraço para a família Beraldi. Somos eternamente gratos a ele. Pode mandar um abraço aí, Balieiro, daqui a pouco. Estava na minha lista aqui, Conde, porque se eu não falasse o nome do Carlão e do Júlio César, da família Beraldi, o Júlio César foi uma das pessoas que fez aí toda a estratégia aí para eu conseguir fazer um contato contigo para a gente fazer esse bate-papo. Então, um abraço. Que maravilha. Então, eu também mando um abraço e agradeço profundamente, porque agora eu estou fazendo aqui um amigo também. O William Santos Rezende está dizendo: Wagner é o único que pode salvar São José dos Campos. Fora Felício, fora Letícia, síndrome de Estocolmo. Aqui a gente lê tudo. Lê os comentários que são mais invasivos também, porque eu acho que está na hora da gente também mudar um pouco esse tom aí para poder mudar alguma coisa nesse país, né? Joselane Soares está dizendo: parabéns, Conde Wagner Balieiro, pelo debate. Vou ler mais algumas coisas aqui. Conde Balieiro é um baleiro, um doce ao falar e um guerreiro de inteligência e decisão, uma bala certeira. Manda um abraço para a família Beraldi aqui de São José dos Campos, ele já mandou. Deixa eu ver aqui mais comentários. Celina está dizendo: obrigado, vereador Wagner, por brigar pela população de São José dos Campos. Daqui a pouco eu volto para o bate-papo, Wagner. Agora, a gente está assistindo como um reprise daquilo que está sendo produzido na escala federal. A gente já tem a cidade de Manaus numa situação absolutamente crítica. Ontem o prefeito, que é o Arthur Vigílio, que também, não, ele não é do PSDB, mas acho que ele saiu do PSDB, mas ele chorou, ficou emocionado.
porque já tem o serviço funerário já está sobrecarregado lá. E me parece que a sociedade brasileira, e aí eu quero chamar a responsabilidade para todos nós somos, a sociedade brasileira é uma só, com toda a sua heterogeneidade, mas é uma só, a gente está esperando chegar o desastre para depois agir. Isso é muito também da cultura do brasileiro. Eu queria que você comentasse sobre isso, quer dizer, vamos esperar começar a aparecer as mortes, só assim que as pessoas vão se mexer, Wagner? É complicado, porque isso é uma relação com o poder público que realmente foi esmagada nos últimos 5 anos, né? A gente teve processo de golpe, processo de eleição de uma figura abjeta da nossa política, e a gente vai se desprendendo da responsabilidade que é a gestão pública. Queria que você comentasse isso, já indo para a questão do comércio também, quando você quiser entrar. Olha, Gustavo, nós tivemos uma das medidas mais cruéis com relação ao desmonte do poder público, a PEC do teto de gastos, né? Teto de gastos que você tirou bilhões, não é milhão, não, é na casa de bilhões de área social, inclusive de áreas ligadas à questão da saúde, ao nosso SUS. O Brasil, com tudo que está acontecendo e com a possibilidade de ter sido avisado antes, porque nós vimos um problema começando na China, depois vimos os problemas acontecendo na Europa, isso no final do ano passado, começo desse ano. Então, nós tivemos aí de 2 a 3 meses, vamos dizer, de tempo para se preparar, antes de chegar no ponto que nós estamos hoje. Então, dava tempo para ter equipado melhor os nossos hospitais, dava tempo para ter comprado equipamentos, ter começado a trabalhar medidas de estruturação do sistema de saúde. Ao mesmo tempo que as medidas no sentido de fortalecer o isolamento, de fortalecer políticas de prevenção, eram necessárias serem realizadas aqui, com a antecedência dos dados que a gente via acontecendo nos outros países. Então, você tinha condição de trabalhar, sabendo o que aconteceu nos outros locais, todas as experiências que deram certo e evitar as experiências que deram errado. Né? O exemplo que nós vimos na Inglaterra, do exemplo vamos fazer com que todo mundo continue trabalhando normalmente, todo mundo espalhe o vírus bastante, e a partir dali a gente vai ter uma seleção natural e as pessoas vão continuar tocando a vida. Esse exemplo que a Inglaterra usou, que deu muito errado e ela depois recuou, é o exemplo, por exemplo, que a cidade de São José dos Campos quer usar agora, né? Que é uma coisa absurda, você espalhar o vírus em toda a população e a partir dali a gente ter uma situação que as pessoas vão ganhando proteção, tendo imunidade, porque o vírus não vai conseguir prejudicar a vida de todo mundo, vai ser só de uma parte. Só que essa tal parte que eles falam, seja lá 2%, 3% da população, você pegar numa cidade que nem a nossa, que tem 700 mil habitantes, 3% da população de 700 mil é 21 mil pessoas. E a gente não pode brincar com a vida das pessoas. A vida ela não tem que trabalhar com a lógica de número, de ter valor. São vidas. E nós estamos falando de 21 mil pessoas que trabalhavam num modelo que foi um modelo que começou na Inglaterra e que logo retiraram esse modelo porque viu que isso ia causar uma situação trágica lá naquele país, num país que tem um sistema de saúde muito mais equipado, muito melhor estruturado que o nosso, né? Agora, você imagina no Brasil você querer trabalhar uma situação dessa de querer espalhar o vírus e num lugar que o SUS não é valorizado, que você já não tem condição de atender a população nem no dia a dia no sistema de saúde, você fazer uma medida absurda dessa de querer liberar comércio, liberar tudo, sem ter, inclusive, a preocupação de saber se a curva de casos tenha estabilizado. Né? Aqui não estabilizou ainda, ela está numa crescente. Né? Nós tivemos... Perfeito, nem chegou ainda. A verdade é essa, quer dizer, o Vale do Paraíba, Wagner, e você sabe que eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui em Caçapava, uma cidade muito menor, mas a gente tem informações também de Taubaté, que as pessoas estão pressionando, existe uma pressão que é, inclusive, popular também, porque as pessoas não estão lidando bem com o risco que é a pandemia,
porque existe um tempo para se alastrar e para realmente sufocar os serviços de UTI, os serviços funerários e tudo mais. O drama é muito grande. É um momento que você não pode nem ficar doente. Nesse momento, se você precisar de uma cirurgia, você já vai ter um certo lotação dos hospitais, mas a gente tem o perfil do Vale do Paraíba, se parece muito com a Lombardia na Itália, porque é uma região industrial, é uma região, está no eixo, que é o eixo mais, enfim, além de ser o mais populoso, Rio-São Paulo, a Dutra passa aqui, no Vale, tem o perfil da Lombardia, quer dizer, as pessoas viajam muito, São José dos Campos tem aeroporto, quer dizer, o Vale do Paraíba é candidato a ser um dos como Nova York acabou se transformando, um dos centros mais graves e críticos da propagação do vírus no país. É muito grave e, assim, historicamente, a gestão do Vale do Paraíba tem um certo problema, é muito conservadora, como o interior de São Paulo, as pessoas costumam chamar graciosamente de Tucanistão, esse estado aqui de São Paulo. A gente vai percebendo que eles vão querer experimentar a catástrofe antes de começar a agir, e aí pode ser tarde demais. Antes de passar para você novamente, Wagner, deixa eu aqui saudar mais um pouco os nossos internautas aqui no bate-papo. Marton Renan está dizendo, é um absurdo uma coisa dessa, São José dos Campos se achava Europa, agora quer ser melhor que a Europa abrindo comércios. Cássio está dizendo, agora não é hora de agradar gregos e troianos, vai dar errado. Tânia Mara Bittencourt, é triste saber que São José dos Campos é uma bela cidade e eu tenho excelentes amigos e pessoas lutadores estejam no olho do furacão. Artemise Rocha dizendo, Júlio César, amigo, uma amiga me disse que a vereadora do PT havia colocado esse projeto de lei. Achei o máximo. Aqui tem um diálogo interno, o pessoal continua saudando a sua presença aqui. Wagner, pensando concretamente, a gente percebe que o Dória é o governador do estado de São Paulo. Eu vou até ler uma notícia aqui, está na Folha de São Paulo, ó, manchete da Folha agora, Dória orienta polícias a impedir fechamento de ruas e avenidas por manifestantes. Aqui, no 247, nós temos coronavírus. Escolha de quem vai ou não para a UTI já acontece, diz médico do Emílio Ribas, em São Paulo. São Paulo está aqui do ladinho. É o grande, enfim, centro brasileiro, né? Epicentro da pandemia. O prefeito de São José é do PSDB, mesmo partido do governador. Segundo você disse, o secretário de Saúde também. O que está acontecendo? Eles não estão alinhados com a política do Estado de São Paulo, existe uma facção bolsonarista dentro do PSDB, e também queria perguntar para você o seguinte, como é que está a discussão na Câmara de São José? Vocês estão fazendo reuniões por videoconferência? Como é que está as reuniões com a Câmara Legislativa? Vocês estão discutindo sobre isso? Há preocupação? Há maioria? Não há maioria? Passa esse quadro para a gente, Wagner Balheiro. Olha, Gustavo, primeiro, São José dos Campos, ele é administrado pelo PSDB agora, e eu acho que eles levaram em consideração uma lógica mais perversa ainda, que eu acho, que é a lógica da questão eleitoral. Eu não tenho dúvida de que o que nós estamos vendo aqui são medidas que vão contra aquilo que os cientistas, que as áreas de pesquisa estão indicando. Tem um estudo da Unesp que colocou São José dos Campos como o maior corredor de propagação, São José e Vale do Paraíba, né? Porque é uma ligação entre duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, e foi feito um estudo com vários dados científicos mostrando que São José é um grande corredor de propagação do vírus, talvez sendo o maior do interior do estado de São Paulo. Isso foi um estudo da Unesp, totalmente descartado, foi jogado fora pela prefeitura. Desqualificaram, inclusive, publicamente esse estudo, falando que era um catadão de informações do Google, e simplesmente jogaram fora o estudo que foi feito aqui pela Unesp, né? Eu vejo que tudo isso que está acontecendo vem na lógica eleitoral. Lamentável dizer isso, mas eu acho que é pela lógica eleitoral. Tem uma eleição, provavelmente aí dia 3 de outubro, e o prefeito aqui tem tomado medidas para jogar para a população sem ter uma proposta de pensar na saúde e na preservação de vidas. Inclusive, tem que ficar muito claro aqui que hoje, qualquer situação de morte, de situação da gente ter pessoas indo para a UTI por causa dessa questão desse vírus,
vai ser em função das medidas que esse prefeito está fazendo em São José dos Campos. Liberar comércio. Fazer, por exemplo, aqui teve uma medida que 835 professores de prazo determinado foram obrigados a voltar para a escola a partir de hoje, Gustavo. Voltar para a escola a partir de hoje, mesmo sem ter aula, sem ter aluno. Os professores foram obrigados a voltar para a sala de aula. Escolas municipais? Né? Então, você vai colocar o professor... Oi? Escolas municipais, desculpa? Escola municipal. Escola municipal. Isso é um absurdo, isso é um escândalo, né? Escândalo. Os professores vão voltar para a escola sem ter aluno, pegando o ônibus lotado, correndo risco desnecessário, porque vem na lógica da economia. São professores de prazo determinado, então eles têm que ficar na escola porque é um contrato. Nós estamos no meio de uma calamidade, no meio de uma situação única no mundo. Não há nenhum problema desses professores ficarem em casa e recebendo em casa. Né? Era o mínimo que a gente esperava que fosse feito. Esse debate está acontecendo na Câmara. A Câmara Municipal está fazendo apenas uma sessão por semana, que antes era duas, agora está fazendo uma só. Quantos vereadores são em São José dos Campos? Os vereadores, nós somos aqui, são 21 vereadores. O prefeito tem maioria ali? Tem maioria. Ele tem maioria. Nós temos 3 vereadores do PT, desses 21, são 3 do PT. A oposição aqui varia, né? Porque você tem nós 3 do PT que somos oposição, e depois tem alguns vereadores que em algumas ocasiões votam com a gente, algumas votam com eles, enfim, aquela situação toda, né? Mas o engraçado é o seguinte: quando você vai para a sessão de Câmara e fala desses assuntos e coloca a ausência de apoio social, essas medidas absurdas que estão acontecendo em relação aos professores e outras medidas desse tipo, você não tem nem rebate, não tem ninguém rebatendo contra, porque é um negócio tão escandaloso que... Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você estava falando, a gente percebe que na Câmara, né, você tem uma pressão também pela abertura dos comércios, pela reativação da economia, porque você começa a ter queda da arrecadação e tudo mais, as pessoas só pensam no dinheiro. Como é que está a relação com os sindicatos aí? Como é que você lê essa coisa? Assim, organizações sociais, movimentos. São José, existe uma atividade forte nesse sentido? Você está municiado dessas informações? Olha, Gustavo, boa pergunta. Nós temos aqui um grande movimento sindical, existe nas diferentes frentes aí dos sindicatos condutores, sindicatos metalúrgicos e outras categorias. Eles fizeram uma carta conjunta, inclusive, envolvendo todas as centrais que tem aqui, CUT, Conlutas e CTB, para fazer uma carta conjunta e uma representação conjunta, tentando derrubar. Já fizeram uma representação do Ministério Público, já foram junto com a Defensoria Pública, fizeram carta aberta para tentar derrubar o decreto do prefeito. Então, existe um movimento sindical e um movimento social muito organizado, buscando e lutando para derrubar esse decreto. E, principalmente, que aí é uma situação que eu sempre bato muito na tecla, nós temos que cobrar do prefeito as medidas econômicas e sociais. Diferente de outras cidades, aqui, nós tivemos, nos 3 primeiros meses, esse aumento de arrecadação. Então, você tem uma cidade que o orçamento arrecadou 50 milhões, não é R$1.000, não, é milhões, 50 milhões de reais a mais esse ano, nos 3 primeiros meses desse ano, que deveriam hoje fazer parte de medidas contra a crise, e o prefeito simplesmente não faz nenhuma medida social e econômica contra essa crise, não apresenta nenhum auxílio, não apresenta nenhuma medida que possa tranquilizar os comerciantes, os pequenos empresários e as pessoas mais carentes da cidade. É possível fazer medida social. O que está faltando aqui são medidas para proteger a nossa população, medidas sociais e econômicas. Perfeito, isso caracteriza um crime contra a humanidade. O Bolsonaro já foi denunciado 2 vezes na Corte Internacional de Haia. Eu acho que os gestores brasileiros, nesse momento, vão começar a ser denunciados também, porque o que acontece? Você cria um ciclo. Que ponto que a gente chegou, né? Você cria um ciclo que você obriga o comerciante que não tem capital de giro, que precisa comer, se alimentar, fazer compra, a ir para o matadouro, como disse o Lula também há pouco tempo atrás, usou essa expressão matadouro, saiu no The Guardian, deu uma entrevista para o The Guardian, jornal inglês. Então, isso caracteriza realmente uma situação muito delicada, quer dizer, da gestão pública. Deixa eu ir para o bate-papo, Wagner, que tem perguntas aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. André Diniz dizendo: a decisão do prefeito é absurda.
Pela importância industrial, a cidade recebe pessoas de todas as regiões do país. Conforme a cidade for reabrindo, teremos uma tragédia anunciada que vai se alastrar, enfim, pelo Vale do Paraíba inteiro, porque São José dos Campos é a maior cidade do Vale do Paraíba. Júlio César está dizendo aqui mais uma vez, eu mesmo vi um jardineiro com Covid liberado, contaminando o bairro todo, absurdo. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui, tinha uma pergunta para você. Conde, lê meu comentário, isso será um caos para São José dos Campos, mas para cidades afins. Que prefeito louco, precisa de fazer algo urgente. Isso interessa a todo o Vale do Paraíba, realmente, o que está acontecendo em São José dos Campos. Graças Siqueira Leiva, todo o Brasil, né? Está dizendo, em Monteiro Lobato, a população ainda não está devidamente sensibilizada, apesar dos esforços da prefeitura, lamentável. O Tiago Castelhanos faz uma pergunta aqui. Wagner, existe alguma ideia de nos manifestar contrários às manifestações dos caminhões da Havan, manifestações anti-isolamento em nossa cidade? Responde essa pergunta, Wagner, mas eu queria saber o seguinte agora, concretamente. Que decreto é esse? O prefeito de São José dos Campos pode fazer um decreto à revelia do governador do estado? Porque, ao que me parece, o Dória não quer acelerar o processo de liberação da quarentena. Explica isso para a gente um pouquinho. Olha, nós já temos aqui uma ação judicial feita pelo Ministério Público que deve ser julgada a qualquer momento. Pode ser hoje, amanhã, questionando a legalidade desse decreto do prefeito, que está querendo liberar as atividades comerciais a partir do dia 27 de abril, a partir de segunda-feira. Então, esse decreto é o decreto 18.506, que foi publicado no dia 17 de abril. Olha para você ver a coincidência macabra aí, Gustavo. Ele publicou o decreto dia 17, no mesmo dia que sumiram e pararam de apresentar os dados de casos suspeitos na cidade, ficaram ao longo desses dias todos sem apresentar nenhum dado sobre o aumento de casos suspeitos até o dia de hoje. Quase uma semana sem nenhuma informação sobre os dados de São José em relação à quantidade de casos suspeitos, que no dia 17 já estava em 521 casos. 521 casos. E numa curva crescente. Então, há uma ação judicial, a gente está numa expectativa muito grande com relação a essa ação judicial. É uma pena ter que ser judicializado isso, porque eu acho que a política ela não tem que trabalhar com a ideia da judicialização. Nós temos que trabalhar com a ideia do convencimento, da necessidade da gente se prevenir com relação a uma situação de crise como essa. Mas, como houve essa judicialização... Acaba sendo a única alternativa, né? Só que é uma alternativa perigosa, inclusive, na minha opinião. Muito perigosa, né? Que já tivemos exemplos aí no passado que a judicialização, na verdade, ela ajudou a criar muitas dessas crises que nós temos no Brasil hoje. Então, tenho aí uma ação civil pública do Ministério Público, eu estou acompanhando aqui de 15 em 15 minutos para ver se o juiz já vai decidir em relação à legalidade desse decreto. Né? Tudo caminha para ter uma decisão no dia de hoje ainda. Né? E como é que está a sua expectativa? Você acha que eles vão decidir? Quer dizer, porque aí eu acho que não é um embate entre o governo do estado e a prefeitura? Não acaba sendo isso? Porque eu estou vendo todos os dias o Dória não é a favor desse tipo de ação. Inclusive, a decisão, o processo judicial, ela vai bem nessa linha do conflito do decreto estadual com o decreto municipal. Você não pode, o STF deu a jurisprudência lá para que o municípios e o Estado pudessem trabalhar as legislações em relação à questão do isolamento. Mas você não pode ter no município uma legislação que vai no caminho de mais flexibilidade contra o decreto estadual. Vale sempre o decreto mais restritivo. Então, se você tem um decreto estadual colocando uma série de medidas, de determinações, o município ele pode até fazer um decreto restringindo ainda mais, colocando mais condições para o Estado, mas fazendo mais flexibilização não pode. Então, o que está acontecendo? A ação judicial, inclusive, ela vai muito nessa linha, que o município fica tentando contrariar o decreto estadual, criando uma anomalia jurídica e completa desacordo com aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Wagner, deixa eu te perguntar, você tem acompanhado em São José dos Campos, a gente está tendo também essas carreatas da morte, quer dizer, pessoas, é uma coisa absolutamente... vou responder essa pergunta. Safatli hoje no El País, aliás, já é um artigo de 3 dias atrás,
mas assim, pessoas com caixões em frente ao Hospital Emílio Ribas, que acabei de ler a notícia aqui, que já está havendo escolha de quem vai para a UTI ou quem não vai, fazendo carreata, buzinaço, pedindo para abrir o comércio, uma violação, crime. Algumas pessoas já sendo presas no Brasil por fazer isso. Como é que está a situação dessa em São José dos Campos? Olha, aqui apareceram algumas dessas carreatas da morte também, né? Nós tivemos alguns casos, seja de alguns caminhoneiros, não são todos não, viu? Porque eu tenho muito amigo também, caminhoneiros, muitos estão aí preocupados com essa situação. Nós temos vários comerciantes também que, inclusive, contra essa abertura, porque, em primeiro lugar, tem que ser a preservação da vida. Mas essas carreatas da morte, eu acredito que elas fazem... ela tem um efeito visual grande, né? Porque você junta 20, 30 carros fazendo buzinaço, você cria uma confusão que, ela, na verdade, ela não representa a totalidade, passa longe de uma quantidade de pessoas grande. E eu acho que a gente tem que ser muito duro e firme contra esse tipo de atitudes irresponsáveis e desumanas, né, que a gente vê por parte desse tipo de gente. Não tem sentido uma coisa dessa. Eu vi, lógico que não dá para fazer isso, até o cara da Bahia, lá, o secretário de saúde, falou, olha, esse pessoal que participou de carreata assina um termo aí que, se ficar doente, não vai vir usar o serviço de saúde, né? Porque você acha que não tem perigo. É um coquetel, né? No Brasil já tem uma tendência, realmente, nós temos, infelizmente, população brasileira, de ignorar, de cobrar do poder público os seus direitos, e agora com uma situação dessa, de degradação política, de tensão política. Vamos tentar falar um pouco mais? Eu queria falar de São José com você, porque eu estou curioso para perguntar umas coisas para você. A Embraer, queria perguntar da Boeing e da Embraer, porque a Boeing agora está em estado falimentar. A Boeing acabou de incorporar uma empresa que é patrimônio máximo de São José dos Campos, que é a Embraer, e a gente percebe que, eu não sei as consequências aí, talvez você possa dizer melhor para a gente, mas a Embraer poderia estar numa situação protegida hoje, quer dizer, porque ela não participa das linhas aéreas, não participa desse mercado, mas sim da produção de tecnologia e de uma aviação que são os melhores engenheiros do mundo, na minha opinião, da Embraer, e que agora estão ali junto com a Boeing. Isso deixa uma ferida muito grande. Você acompanhou esse processo aí? Como é que é essa ferida aí para São José dos Campos? Olha, em São José dos Campos, a Embraer é de longe a maior empregadora da cidade. Nós estamos falando aí de quase 20 mil trabalhadores diretos em São José dos Campos, mais as empresas que prestam serviço para a Embraer. Então, é de longe a maior empregadora da cidade, com mão de obra de altíssima qualificação, e que, quando houve esse debate, um debate que preocupou toda a cidade, mas lamentar uma ausência que foi grande nesse tema, Gustavo, por parte do poder público municipal, estadual e federal, bem se fala, né? Em nenhuma condição de venda ou de não venda, de critérios do que vai acontecer com a Embraer, foi trabalhado a hipótese de ter uma cláusula para preservar os empregos da cidade. Então, foi feito vários debates, ficou parecendo até torcida organizada, quem é contra, quem é a favor da venda, aquela coisa toda aqui na cidade. Mas, em nenhum momento foi colocado, independente da posição, independente até da posição de quem era favorável à venda, à entrega do patrimônio nacional, uma cláusula para, pelo menos, ter a garantia do emprego ou dos investimentos aqui em nossa cidade. Então, nós corremos um risco muito grande quando você vê uma crise como essa, de você ter simplesmente, se a Boeing, na situação que está, dependendo da situação que está, a minha opinião é de que, se tiver algum problema, a Boeing vai preservar os empregos lá, vai preservar nos Estados Unidos, vai preservar a fábrica lá, não vai preservar a Embraer. Se tiver que fazer a Embraer de moeda de troca nessa história, a Embraer vai ser a primeira vítima disso. E, com certeza, junto vão os empregos de nossa cidade. Então, você tendo uma aquisição, você perde toda a possibilidade de determinar os rumos ou alguma discussão aqui na cidade. Isso acho que se alinha com aquele comentário que você fez no começo do nosso papo, que as gerações futuras vão empobrecendo depois de tanto tempo, de que assim os filhos
né, tem mais oportunidades que os pais, mas agora a gente começa a ter menos oportunidades, isso vale também para as empresas, né? Wagner, eu queria perguntar para você também sobre qualidade de vida. São José dos Campos é uma cidade linda, eu adoro São José dos Campos, tem uma oferta cultural, tem parques públicos, enfim, tem uma arborização, tem um charme São José dos Campos. E a gente percebe que o que vai acontecendo com a cidade, né? Quer dizer, uma cidade que é um patrimônio, que ela produz muita tecnologia e agora está assim quase que à deriva, né? Com um poder público que não está ligando para essa qualidade. Qualidade de vida significa qualidade da sua vida também, enfim, dentro da tua casa, né? Protegido de uma epidemia bastante violenta que causa muita dor e desgraça aí pelo mundo. Como é que é essa história de São? Como é que é a sua relação com São José dos Campos, com essa característica da cidade, ser acolhedora, e agora está nesse impasse, nessa coisa terrível? E como você bem disse, quer dizer, as carreatas, elas dão uma impressão de uma certa adesão, mas é uma minoria, quer dizer, a população não pode sair de casa, né? Fica até confortável você fazer uma manifestação com carro, dentro do carro de máscara, buzinando, quer dizer, delinquindo, na verdade, e as pessoas mal podem reagir porque elas estão em quarentena, respeitando a vida do outro. Comenta um pouco essa situação para a gente aí, da simbologia de São José dos Campos. Olha, São José dos Campos sempre foi conhecida nacionalmente aí como a capital do avião. É uma cidade que trabalha com muita indústria na área tecnológica, de tecnologia de ponta, né? Então, temos aqui várias empresas multinacionais presentes aqui no município. Além da Embraer, tem GM, tem Johnson, tem uma série de empresas, né? E foi uma cidade que cresceu junto com essa base industrial, né? Isso, houve um crescimento muito grande até os anos 80, né, começo dos anos 90, depois começou, né, assim como tem acontecido em outros lugares no Brasil, e com o Brasil todo, né, tem um processo que, principalmente agora, né, que se acentuou muito, de desindustrialização, né, a participação da indústria na cidade tem caído ano a ano e aumentando muito a questão da prestação de serviço, só que, assim como acontece no Brasil, aumentar a quantidade de setores ligados à prestação de serviço. Diminuindo a industrialização, a qualidade do emprego das pessoas também vai diminuindo, vai piorando. E a cidade, uma cidade aí com mais de 700 mil habitantes, um orçamento grande, né? Um orçamento perto de 3 bilhões de orçamento, né? 3 bilhões de orçamento ano. Já foi o segundo PIB do Estado, né? Agora está em 10, né? Hoje está em 8º, e parte disso é em função dessa desindustrialização que está ocorrendo, né? As empresas estão fechando, estão saindo daqui, dentro dessa história de guerra fiscal, mudando para outros municípios também, né? Existe esse problema acontecendo muito forte aqui, né? Então, há uma diminuição da atividade industrial forte na cidade, né? E isso tem trazido consequências no orçamento da cidade, enfim, uma série de situações desse tipo. Agora, de fato, é uma cidade que, se você for visitar aqui, um povo muito acolhedor. Eu já sou nascido em São José, sou filho de mineiro, né? Meu pai e minha mãe são mineiros, mas eu nasci em São José, né? Acho que mais da metade da população de São José ainda é de pessoas que vieram de fora, né? Então, só a geração, vamos dizer assim, dos anos 80 para cá, que você começa a ter um grupo grande de gente nascida em São José, mas é uma cidade que tem, além dos parques, um sistema viário que é muito reconhecido, mas que esconde um pouco essa falta de atendimento na parte social, né? Social. Wagner, deixa eu aproveitar, estou gostando muito de conversar com você. Pessoal, aqui tem várias coisas para eu ler aqui no bate-papo, mas antes eu vou explorar mais um pouquinho você a história, e depois a gente conclui tudo falando justamente da pandemia e tal, das ações concretas que estão sendo feitas. Mas eu queria saber qual que é a sua lembrança do episódio do Pinheirinho, que foi tão traumático, né? Que foi uma coisa muito triste aquilo lá, e a gente assistiu aquelas pessoas sendo, enfim, defenestradas ali pela polícia, foi uma coisa violenta. Como é que foi sua relação com esse episódio que marcou São José dos Campos, né? Marca até hoje, né? Porque no dia 22 de janeiro de 2012, a data foi essa, 22 de janeiro de 2012,
né, quando houve essa medida de retirada de todos os moradores, o despejo de todos os moradores, eu estava lá. Eu estive participando, tanto antes do despejo, como depois, durante o processo todo, tentando ajudar as famílias, ajudar os moradores. Nós conseguimos, inclusive, depois de 5 anos, quando o PT administrou a cidade de São José dos Campos, em 2013 a 2016, criar uma parceria com o governo federal para fazer esses moradores a terem o direito de ter um bairro e a sua moradia. Então, nós tivemos aí a construção do Pinheirinho dos Palmares, que é um conjunto habitacional, mais de 1.400 casas, para abrigar todas aquelas famílias que foram despejadas, né, em 2012, nos governos do PSDB. Aí, no governo Isso do foi PT, realizado pela gestão? Isso foi realizado por vocês? foi realizado pela gestão do PT, pela gestão do Carlinhos, em parceria com o governo federal, ainda na época do presidente Dilma, onde foi viabilizado a construção do bairro Pinheirinho dos Palmares, né, que hoje é uma realidade, as casas estão construídas, as famílias estão morando lá, né, e foi um reconhecimento, né, e uma luta, uma vitória desses Só moradores. lembrando, o pessoal que talvez não se lembre bem aqui, esse episódio tinha muitas famílias ocupando uma região de São José dos Campos, que chamava Pinheirinho, e em 2012 veio uma ordem de despejo, e o terreno pertencia a um cartola do futebol, né? Se você puder... Das Ginarras, né? E o que aconteceu com aquela região hoje, Wagner? Ele é um grande entulhódromo, né, escondido por uma mata, continua pertencendo ao Naginarras, né? Continua esse cidadão não pagando nada para São José, né? E uma área ali que poderia, de fato, continuar sendo a moradia de todo mundo, não precisava ter acontecido nada disso. E o custo para o município foi alto, viu? Não, tem a tragédia que até hoje essas famílias lembram, ao mesmo tempo, a cidade, durante um grande período, teve que gastar um dinheiro enorme de auxílio social, de auxílio aluguel, né? Houve um período que teve que fazer isso. Depois teve que gastar construindo um conjunto habitacional. Eu fiz uma vez aqui, Gustavo, a conta. Depois eu posso te passar esses detalhes, se um dia a gente quiser fazer um especial sobre o Pinheirinho, que o que gastou com remoção, com auxílio aluguel, com a construção do novo bairro, dava para fazer quase 3, 4 regularizações do lugar que eles estavam. Dava até pego o terreno onde eles estavam e mantido as famílias lá. A gente tem essa conta direitinha aqui de quanto que gastou entre auxílio aluguel, entre construção do novo bairro, né, mais aquilo de imposto que o atual proprietário do terreno deixou de pagar, dava tranquilamente para a gente ter evitado essa situação toda que ocorreu, essa tragédia que ocorreu. Ainda bem que eu perguntei para você, porque realmente você tem essa descrição, você participou ativamente de todo esse processo, e é um processo histórico. Eu me lembro, naquela época, eu tocava a música eu sou músico também, não sei se você sabe, mas e a gente sofre, né, tocando do Adoniran Barbosa, que se o senhor não está lembrado, dá licença, deu contar. Como é que é o nome da música? Saudosa Maloca. Porque a Saudosa Maloca escreve, né, perfeitamente o drama que foi o drama do Pinheirinho. Eu vou aqui no bate-papo, Wagner. O Júlio César está perguntando, Valheiro... Ah, não, ele está dizendo aqui, Valheiro, uma bala doce ao falar, mais um soldado, uma bala de inteligência e comprometimento. Eu estou muito feliz mesmo de conversar com você, daqui a pouco eu vou dizer das minhas impressões aqui. Artemisi Rocha está dizendo, cidade bonita, mas afundada em inconsciência, como grande parte do Brasil nesse momento. Concordo com a Artemisi. Ela está perguntando para o Wagner se não há colaborações das cidades afins, cidades vizinhas, né, para o embate com esse prefeito genocida. Você responde na sequência, já vou passar para você. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Júlio César de novo dizendo, São José dos Campos é o exemplo típico da distopia. A população qualificada que projeta os desejos ao invés de submeter-se ao conhecimento. Incrível como o Brasil foi tomado por essa situação. Só ler o comentário da Eliette Guimarães antes, né? Excelente bate-papo, parabéns, Gustavo e Wagner. Foi tomado por uma indiferença, né? Tudo caminhou para isso. O impeachment sem crime
esse impeachment violento que foi feito contra Dilma Rousseff, e agora as pessoas estão com medo de fazer impeachment contra o Bolsonaro, e naquela época ninguém tinha enfim, esse processo de degradação das instituições brasileiras, e aí arrasta toda a nossa experiência diante da experiência da gestão pública, né? Tudo se degradou, né? Eu acompanho diariamente isso em larga escala na imprensa, no Brasil todo, a gente vê que tudo se degradou. Wagner Balieiro, vamos fazer o bloco final? Vamos voltar para a questão premente, a questão importante da quarentena, dessa tentativa de romper o isolamento, e talvez você poder, e também da subtestagem, da falta de transparência dos governos. Existe um dado de quantas pessoas contaminadas em São José dos Campos com a Covid-19, existe dado se já há mortes. Queria que você perpassasse mais um pouco aí tecnicamente, você é uma pessoa muito apresenta esse lastro aí dos dados de São José. Queria que você esclarecesse para a gente mais essa etapa aí que a gente vai ter de passar. Wagner. Olha, Gustavo, antes de falar de São José dos Campos, dizer que desde o impeachment, né, nós estamos tendo medidas e mais medidas só retirando direitos da população. E todas as medidas vindo com história de que vai gerar emprego, que vai resolver os problemas do país e melhorar a vida das pessoas. O resultado que nós temos hoje é um aumento de desigualdade, retirada de direitos, maior desemprego. Então, nós temos que... Eu falo muito isso para as pessoas aqui de nossa cidade. Não dá... veio a história da reforma trabalhista prometendo um monte de coisa, não aconteceu nada. Veio a reforma da Previdência, não aconteceu nada. E todas as medidas que vierem no sentido de retirar direitos, não vai acontecer nada, só vai tornar a população mais pobre e vai aumentar a desigualdade. Na época do governo Lula, quando nós tínhamos o crescimento econômico, nós tínhamos o crescimento econômico com aquelas legislações, as legislações que preservavam direito. A Seguridade Social dava superavitária com aquela legislação. Agora, cria uma crise para justificar a retirada de direitos e tornar os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas voltando aqui à questão de São José dos Campos, São José não pode trabalhar como se fosse uma ilha. Nós temos uma interligação muito grande aí com o Vale do Paraíba, com o Brasil, né? As medidas daqui, elas têm interferência em outras cidades. Eu até, inclusive, conversando com colegas vereadores de outros municípios no dia de hoje, ontem, estava falando da necessidade de termos medidas conjuntas para não ter, porque não vai resolver nada. São José, se abrir, você vai trazer gente de outras cidades, é óbvio, né? O comércio aberto, outra cidade, leva o vírus para a cidade vizinha, vai continuar tendo, os problemas vão continuar acontecendo. Então, a medida de São José isolada, ela é um crime com a população nossa, com a população da região, porque ela não, as medidas na área de saúde têm que ser orientadas por questões técnicas, por especialistas da área, elas têm que levar em conta o contexto do Estado, do Brasil, né, o comportamento, o desenvolvimento dessa situação, desse vírus. Nós temos na cidade hoje, no dado do dia 17 de abril, que é o último, que é lamentável, numa cidade desse tamanho, falar que só tem dado do dia 17 de abril, hoje é dia 22, né, 500, mas já era alto, porque está aumentando todo dia. 521 casos suspeitos. 521 casos suspeitos. Já tem 4 mortes confirmadas. Então, teve 4 óbitos confirmados por causa do coronavírus. E 144 casos confirmados. Agora, do mesmo jeito que acontece no Brasil, do caso de subnotificação, essa subnotificação está presente em nossa cidade também. E a gente sabe que, eu conversando ontem, eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo aqui com o Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde, e é médico, e ele estava falando para mim que os casos de subnotificação, ele é gritante, está acontecendo no Brasil todo, e eles devem levar o patamar de casos em torno de 10 a 15 vezes o valor oficial. Então, por exemplo... Tem vários estudos que apontam essa subnotificação. Se a gente tem aqui em São José 144 casos oficiais confirmados, nós multiplicando por 10 dá 1.400, multiplicando por 15 dá mais de 2.000 casos, que podem ter já de confirmados, casos que podem estar acontecendo em nossa cidade. Então, é algo que se a cidade, assim como o Brasil, ainda não sabe nem o número, nem o tamanho, a melhor política agora seria da prevenção. Porque se a gente não... a gente precisa primeiro ter uma base de dados confiável,
precisa ter condições de cuidar das pessoas que já estão com problema e, a partir daí, começar a tomar medidas do que a gente vai fazer de ações para frente. E não simplesmente, sem nenhuma informação, sem nenhum dado confiável. A Prefeitura aqui de São José teve um instituto de pesquisa da área de internet, uma empresa chamada Indisat, que nem é da área de saúde. Ela fez uma pesquisa que ninguém teve acesso, não tem nenhuma pessoa assinando, a Prefeitura não apresentou nenhum estudioso que justifica essa liberação do comércio, e usou essa pesquisa, que não tem valor científico, para trabalhar aí a possibilidade desse decreto. Então, tem que avisar o Dória, alguém tem que avisar o Dória que tem uma facção bolsonarista no PSDB. Ele precisa conversar com ele, porque ele tá polarizando com o Bolsonaro, a despeito de tudo que o Dória já possa ter falado, feito contra, enfim, a esquerda brasileira em outros momentos. O momento agora é atípico, a gente precisa se unir para vencer não só o vírus, mas também essa indiferença propagada por um presidente que é claramente genocida e influencia tanta gente, influencia na fragilidade das pessoas que ficam sem o benefício que elas teriam de ter o direito, esse benefício dos R$600 que não chega nunca, e não chega justamente para forçar essas pessoas a quererem voltar para o comércio. Então, é uma situação dramática. Wagner Balieiro, eu quero dizer aqui para o público que acompanhou o nosso papo aqui, que eu estou muito feliz aqui de conversar com o Wagner e que as perguntas que eu não pude ler em função do tempo e tal, a assessoria do Wagner, vou mandar para eles vão ter acesso ao link aqui e eles podem até responder depois isso para vocês. Acho que teve uma interação muito bonita aqui, estou muito feliz, acho que você é uma liderança incrível, demonstra humildade, uma coisa que eu entrevisto muita gente e eu realmente estou muito feliz de conversar com você, é uma das pessoas que mais me inspirou confiança mesmo aqui, porque os políticos, alguns têm uma insegurança, alguns ficam querendo fazer um marketing, pessoal, você não, você realmente trata do assunto, você sente, a gente percebe que você sente o assunto. Quero te dar os parabéns e quero te fazer uma última questão, Wagner, geral para o Brasil, para as pessoas aqui que ficam, as pessoas estão aflitas. Existe uma sensação de que os setores da esquerda ainda estão perdidos. Agora tem aí um projeto de abraçar o slogan Fora Bolsonaro, mas eu, como até analista, linguista, eu presto atenção em tudo isso e percebo que existe uma confusão muito grande ainda, falta de clareza com relação ao cenário político do Brasil. Eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, como alinhar a nossa esperança de novo diante de tanto desmando, de tanta mentira, de tanta incompetência do grupo, tanta má intenção acumulada num só projeto, que não é um projeto, é um anteprojeto, quer dizer, destruição do país. Queria que você fizesse aí um comentário final com relação a isso. Wagner Balieiro, querido. Olha, Gustavo, a gente tem aí uma situação que alguns valores, que são aqueles valores que a gente não pode nunca perder, né, enquanto seres humanos, né? Valorização da vida, de trabalhar a vida em primeiro lugar, em todas as suas dimensões. Então, eu falo que esse processo todo que a gente está vivendo, de colocar em discussão até a questão a gente está chegando ao ponto de ter pessoas colocando valor na vida. Isso é algo que a gente tem que ser radicalmente contra, a gente tem que brigar ao extremo para não deixar isso acontecer. Tem alguns princípios universais que a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma. Nós temos hoje um momento que o Brasil não tem líder, né? Nós temos uma pessoa que está destruindo o país, uma pessoa que é diferente do que tudo que está acontecendo no mundo, né? Você tem no mundo um momento de crise, você espera que um líder venha, faça mensagens de unidade, mensagens de construção para um momento de crise como essa. Olha o exemplo da diferença que é o presidente da Argentina, né? O presidente da Argentina, ele conseguiu e está tentando medidas duras, inclusive, mas ele passa para a população o papel de um líder, um papel que transmite uma mensagem de apoio, de segurança, de buscar unidade. É tudo aquilo que faltava ter aqui no Brasil. O Brasil não teve preparação para essa questão da crise. Tem um líder que é o maior líder negacionista do mundo, né? Está sendo aí o maior líder negacionista do mundo, que não se preza por nenhum valor democrático.
que faz todo dia, acho que isso é dentro de uma estratégia, todo dia ele faz alguma atitude que gera escândalo, mas assim, você vai criando escândalos diários e as pessoas parecem que vão aceitando isso aí já como uma coisa normal, que ele é maluco, que ele é um cara totalmente fora da casinha, é só ignorar e tal. Coisas desse tipo, ainda mais uma pessoa que está na presidência da República, não é coisa de se ignorar, não. A gente tem que parar com essa história de que novamente, causou escândalo com aquilo que ele fez na defesa do AI-5, na defesa da volta da ditadura, quando ele participou de manifestação desse tipo. Se não fizer nada, se as instituições ficarem nessa complacência, ficar nesse modelo de é lamentável, e solta nota, e todo mundo critica, mas não tem nenhuma atitude firme, vai ser, olha, vamos interditar esse cidadão, vamos tirar esse cara daí, porque quem está perdendo com tudo isso é o Brasil, é a nossa população. Eu não tenho dúvida, Gustavo, eu sou uma pessoa que, quem me conhece aqui em São José dos Campos e conhece um pouco do meu trabalho, eu sou sempre uma pessoa muito, vamos dizer assim, tento achar um equilíbrio nas informações, nas opiniões, mas eu não tenho dúvida que, nesse momento, com a gestão que a gente tem no governo federal, se a gente não alinhar num processo de fora Bolsonaro, num processo de retirar esse presidente, o prejuízo para o país vai ser muito maior do que já aconteceu até agora, mas a tendência é piorar demais daí pela frente. Muito bom, Wagner Balieiro, quero agradecer imensamente sua presença aqui. Todo mundo aqui falando, Wagner vai para o futuro prefeito de São José dos Campos. Torço por isso. É uma liderança assim realmente admirável, o seu trabalho é admirável. Parabéns, tá? Muita gente aqui manifestando muito carinho por você. A gente percebe também que existe essa coisa próxima, né, que é bonita. Wagner, vereador do PT, faço questão de salientar aqui, porque tem comentários aqui também no sentido de que essa galera do PT é boa de briga, é boa de fazer a política com P maiúsculo. Acho que você deixou isso muito claro aqui hoje. Eu quero agradecer muito a sua presença e vamos nos encontrar mais vezes, tá, Wagner? O papo foi bom. Vamos ver se periodicamente a gente se encontra aqui. Eu estou à disposição, tá bom? Querido, um abraço para você, para todo mundo que acompanhou aqui. Tchau, tchau.